tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É realmente uma grande satisfação ter a oportunidade de compartilhar um pouco dos estudos e dos esclarecimentos que a doutrina nos traz sobre vários assuntos. E hoje nós vamos tratar da questão da família. Vamos analisar um pouquinho essa instituição tão importante e que ao mesmo tempo tão complicada às vezes, né? Que o amor de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre, para que a gente possa fazer um trabalho muito bom. Aproveitando a leitura do nosso colega Joanilo, duas questões ali me chamaram a atenção, né? Primeiro que o homem desde sempre raciocina. Isso é uma coisa que às vezes a gente se esquece, né? A gente precisa raciocinar. Nós temos uma coisa chamada inteligência que nos difere de todos os outros seres, né? E é exatamente raciocinando e usando a nossa inteligência que nós conseguimos interpretar as coisas. Só que às vezes a gente fica um pouco preguiçoso em relação a isso, né? E a outra questão é que diz que Deus nos dá as oportunidades para que a gente possa sempre fazer o bem. E é dentro da família que estão as primeiras oportunidades para que a gente possa fazer o bem. Hoje, aqui, nós vamos dar uma analisada, né? Como é que a doutrina interpreta a questão de família. O título da exposição é Conflitos Familiares, mas nós não vamos tratar aqui, fazer uma terapia de grupo aqui em relação à questão de conflitos, né? Nós vamos interpretar por que é que às vezes, ou muitas vezes, nós temos essas questões, né? Então, a família é sempre uma questão complexa que envolve muitos detalhes. E hoje nós temos um mosaico de família extremamente grande, né? Nós temos a família tradicional, mas nós temos uma série de outros tipos de famílias que existem. Tradicional, pai, mãe, filhos. Mas hoje em dia mudou muito. Nós temos muitos tipos de família. E nós temos que interpretar que se aquela união ocorreu, é porque existiu um motivo. Nada acontece por acaso. Sempre existe um motivo. Para uns, a família é berço de alegrias e porto seguro ante as tormentas da vida. Independente dos problemas que nós temos, existem famílias que são harmoniosas, não existem? Inclusive a gente analisa e diz como se dão bem, como parece que tudo funciona bem, né? Mas para outros é prova de angústias e privações que parecem não ter fim. Existem os dois tipos e as duas situações, e é importante a gente analisar. O que nós vamos fazer então, né? Primeira coisa, não existe uma fórmula que diga o motivo de nascermos neste ou naquele lar. Nós conhecemos muitas famílias, né? Eu inclusive já conheço muitas pessoas que falam assim: nossa, mas como a menininha que nasceu ali, a Joana, é parecida com a avó que já morreu. E aí a gente fica criando na cabeça a suposição de que a Joana que nasceu é a reencarnação da avó Paula. Vocês já passaram por isso? As características daquele ser são tão grandes em relação àquele assunto e lembra tanto, né? Inclusive, às vezes, muito fisicamente, inclusive, né? E a gente logo pensa isso. Primeira coisa, não é bem assim que funciona. Raramente nós temos um retorno tão rápido aqui para a Terra, numa nova reencarnação, né? Em função da nossa vida aqui, a nossa parte espiritual e os acertos na parte espiritual pode demorar bastante, né? Então não é tão rápido assim. Mas em alguns casos pode acontecer realmente. Pode acontecer. Nós temos relatos em livros que a gente estuda
em que é comprovado que um ente querido pertencente à família acaba voltando rapidamente para o convívio dentro da família. Mas são raros esses casos. Então, primeira coisa, não existe uma fórmula que diga o motivo de nascermos neste ou naquele lar. É uma especulação a gente querer adivinhar por que a gente é pai, mãe, filho, um do outro. Na realidade, existe uma outra coisa envolvida nisso aqui. O que existe? Várias são as possibilidades de composição de uma família, baseada na programação espiritual. Aí nós já começamos a ter uma interpretação mais elevada da situação. E diretamente vinculada à lei de ação e reação. Aí sim, aí nós começamos a entender, então, a lei de ação e reação. Na física nós temos lá a terceira lei de Newton, né? Toda a força gera uma outra força, de igual valor, mesma direção, mas sentidos contrários. Basicamente, tudo que eu faço, volta para mim. Inevitavelmente. E isso acontece muito dentro dos nossos relacionamentos familiares. Questões de vidas passadas que necessariamente terão que retornar para que a gente possa ajustar alguma coisa que não foi bem ajustada quando deveria. E isso às vezes remonta a alguns séculos, porque nós somos espíritos imortais, nós estamos nessa nossa jornada aqui há muito tempo. Então nós podemos ter relações bem antigas, não resolvidas, mas que, pela providência divina e pela bondade de Deus, Ele nos permite que a gente retorne. Então, a programação espiritual e a ação e a lei de ação e reação, essas podem começar a explicar as questões da nossa família. E agora, então, a gente começa a pedir ajuda, né? Para a doutrina, né? Por quê? Porque ela nos esclarece, gente. Aquelas dúvidas que nós temos em relação a vários assuntos, a doutrina, ela nos esclarece. Por que ela nos esclarece? Porque nós, raciocinando, que é o que o texto dizia, nós começamos a interpretar, então, como é que funcionam as coisas. Para que tenhamos maior compreensão do tema e buscar, assim, consolo naquilo que a existência nos reserva. Às vezes nós estamos com um problema tão grande que a gente às vezes senta e diz assim: eu não merecia isso. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? E essas questões, essas dúvidas, elas ficam tão fortes que às vezes a gente fica tão triste que nos prejudica, não é assim? E é nessa hora, então, que a doutrina vem e esclarece. Mas ela não vai dizer, olha, aconteceu isso. Ela vai esclarecer para que a gente, raciocinando, interprete por que nós estamos passando por aqui. Tem uma passagem do Evangelho que é bem clara. Ele diz: se nós analisarmos a nossa vida hoje, nós com certeza conseguiremos interpretar o que fomos ontem. É fácil. É só nós raciocinarmos. E o que o Evangelho nos diz, né? O Evangelho, nosso livro de cabeceira, né? Que nos consola esclarecendo, que está do nosso lado sempre, para que a gente tenha a chance de aprender e raciocinar. O que ele diz? Olha lá, no capítulo 4, no item 25, ó. A passagem do Espírito por uma vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, que pode ser uma expiação, uma prova, uma missão, os desígnios cuja execução Deus me confia. Então, nós estamos designados a resolver uma questão. E de acordo com aquela nossa existência anterior, nós temos a nossa existência atual.
E aí pode ser o que? Uma expiação, uma coisa necessária para que eu resolva imediatamente uma questão. Pode ser uma prova que eu mesmo pedi, eu solicitei, para que eu possa evoluir mais rápido, eu quero passar por tal situação. Ou pode ser uma missão, pode ser uma contribuição que eu vou dar na ajuda a um ser, por exemplo, que esteja precisando de ajuda. Então, são desígnios de Deus. Nós não conseguimos escapar disso. Evangelho. A reencarnação é uma oportunidade para o progresso do espírito, de avanço moral e intelectual. Isso é uma coisa que nós conversamos sempre e a gente precisa ter bem claro. Todos estamos aqui por necessidade. Porque se nós não tivéssemos a necessidade de estarmos encarnados, nós já estaríamos com o espírito elevado, estaríamos em outras esferas. Estamos aqui por uma necessidade. E Deus, na sua infinita bondade, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Em função da sua infinita bondade, Ele nos dá esta chance para que a gente retorne e consiga resolver aquilo ali. Para que a gente tenha o avanço moral e intelectual. E por que sempre a gente comenta que são duas asas, né? Porque a inteligência por si só é muito importante. Mas se eu desenvolver única e exclusivamente a inteligência e esquecer da moral, o que acontece? Eu posso usar ela de forma equivocada. E isso é bem fácil de entender, bem tranquilo de entender, né? Se fosse a inteligência a prioridade, nós não teríamos cientistas extremamente inteligentes desenvolvendo armas para matar outras pessoas. Aonde está a deficiência aí? Falta a moralidade. A moral precisa se desenvolver em paralelo. E quando isso não acontece, eu volto para resolver isso. Como a reencarnação é uma oportunidade, e como Deus não beneficia ninguém, todos nós viemos da mesma origem, simples e ignorantes, estamos evoluindo do mesmo jeito. Aqueles que estão aproveitando melhor o seu desenvolvimento vão mais rápido. Aqueles que estão aproveitando de forma equivocada acabam se atrapalhando no caminho e muitas vezes ficam ali marcando passo. E em função dessa necessidade, nós temos que experimentar vários papéis: de social, de raça, de gênero, de profissão. Todos nós passaremos por todas as avaliações, para que a gente possa aprender tudo, ou melhor, a gente possa enxergar todos os lados. Hoje estamos numa experiência assim. Na próxima oportunidade nós estaremos numa outra experiência. Aquilo que eu fizer de bom neste momento, nesta oportunidade, eu levarei comigo. Tudo aquilo que é material, eu não levarei nada. Simplesmente o meu desenvolvimento moral e intelectual. Todo o resto ficará. E eu preciso então passar por todas as oportunidades, todas as experiências ou todos os papéis para aprender isso bem feito. E dentro do lar isso acontece muito. Por que nós estamos fazendo essa volta toda? Para que a gente possa interpretar como a doutrina nos esclarece sobre as questões e como Deus é misericordioso, que Ele permite que nós tenhamos todas as chances. E no lar, troca de papéis com aqueles do núcleo familiar, assim irá desenvolver todas as potencialidades. E aí pergunta: mas se eu então agora vim filho de uma determinada pessoa, eu posso ter sido pai dele em outra existência? Pode. Posso ter sido esposo daquela que é minha filha hoje? Pode. Porque os laços de família, eles estão vinculados pelo amor e não pela situação material que nós vivemos. E normalmente nós nos procuramos
para que a gente possa nos ajustar. E por que que isso é tão fácil, né? Porque o livro dos Espíritos nos mostra, que é o nosso outro livro de cabeceira, e esse realmente nos esclarece consolando, né? Inclusive é o primeiro livro de codificação. Quem assistiu o filme do Kardec, foi o primeiro passo mais importante para a interpretação de tudo, né? E o que o livro dos Espíritos nos diz? Olha a pergunta feita por Kardec, questão 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? O bom do livro dos Espíritos é que ele vai direto na pergunta, ele é objetivo, né? E o que a espiritualidade nos fala? Não poderia ser de outra maneira. Não existe, eu acho. Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que lhe remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Todo mundo tem a ovelha negra da família? Lembram disso? Todo mundo parece, ou às vezes eu me sinto a ovelha negra da família, né? Às vezes eu sento assim e digo, eu não pertenço a essa família, por que eu nasci aqui? É um questionamento que às vezes a gente faz. Às vezes a gente até amplia esse questionamento e diz, mas por que eu nasci aqui? O que eu estou fazendo aqui? Agora, se nós começarmos a analisar toda essa avaliação aqui que a doutrina nos traz e interpretar que o parentesco remonta vidas anteriores, inclusive bastante antigas, essa pergunta de que o que eu estou fazendo aqui, ou eu não merecia nascer nessa família, isso cai por terra, né? Totalmente. E se nós analisarmos que nós temos a lei de programação espiritual e ação e reação, muitas vezes eu pedi para nascer naquela família. E não só pedi, como às vezes eu disse, eu preciso, e implorei para nascer naquele lugar. E aí o que acontece quando a gente vem para cá, começa a atuar no nosso teatro da existência? A gente, como vem com a bênção do esquecimento, não consegue lembrar que eu pedi para fazer aquilo. E aí me atrapalha todo. Mas é previsto isso. Remonta às vidas anteriores. O que mais? É uma lei natural de Deus o convívio em sociedade, para que busquemos em conjunto nossas aptidões e virtudes no progresso moral e intelectual. Então, a gente sempre bate nessa tecla da questão moral e intelectual. Reencarnar para as mesmas pessoas é fato comum, e assim se estabelecem vínculos mais fortes pela simpatia, a afeição e a semelhança de ideias. Não importa qual o lugar que ocupe, pois o desejo é de evolução. Então, se eu sou marido, depois eu vim filho, se eu sou mãe, depois eu vim filha, o importante é ter a oportunidade de voltar e participar do mesmo núcleo familiar, porque o meu desejo é de evolução. Talvez naquela situação de marido e mulher eu não conseguisse desenvolver o amor necessário para poder resolver aquela questão pendente. Então foi determinado, olha, agora então tu vai voltar com o filho, que talvez o amor seja maior. E assim a gente se reencontra. De novo no Evangelho, né? Capítulo 5, item 11. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas. Então isso aqui só reforça a questão do que eu não nasci nessa família, não existe. Não merecia nascer nessa família, não existe. Na realidade eu estou aqui porque eu pedi. Porque eu solicitei essa oportunidade para poder melhorar. Porém, em casos de familiares ou famílias desregradas ou desequilibradas,
poder-se-á notar-se uma união expiatória entre dois espíritos com divergências se unem pelo laço de sangue, a fim de dar cabo às diferenças inferiores de sentimentos menos elevados. Uma questão importante que nós precisamos sempre ter conosco é, como diz o livro Céu e Inferno, os questionamentos lá feitos, nós teremos necessariamente, quando temos uma questão a resolver, 3 passos. Nós não vamos conseguir ultrapassar nenhum deles. Todos serão necessários para que a gente cumpra a nossa evolução. Primeiro, arrependimento. Para que eu possa realmente resolver uma questão, eu terei que me arrepender. E às vezes leva bastante tempo esse arrependimento. É uma coisa que demora. Por quê? Porque nós temos vícios muito grandes entre nós ainda, né? Nós temos o orgulho, nós temos o egoísmo, nós temos a vaidade, nós temos uma série de vícios que são coisas incrustadas em nós, espíritos imortais, que demora para que a gente possa vencer isso. E quando eu estou dentro do seio familiar, que eu tenho discussões internas, irmão, pai, filho, esses vícios eles afloram. Por quê? Porque são remanescências de outras existências de problemas que nós tivemos. E agora foi tentada uma oportunidade. Então vai chegar uma hora que um dos dois vai ter que dizer: basta, agora eu quero resolver essa questão. E aí começa então com o arrependimento. Só que fosse fácil assim, Deus não seria perfeito. Simplesmente nos arrependermos é o primeiro passo. Segundo passo, expiação. Não existe alternativa. Aquilo que eu fiz, eu vou acabar passando igual. Isso é fato concreto. Ação e reação. Tudo que eu produzi de ruim ou de bom, volta para mim. E se eu realmente tive problemas e acabei prejudicando, eu vou ter que passar por uma expiação equivalente. Então, primeiro me arrependo, depois eu expio. E qual é o outro? Reparação. Eu ainda vou ter que consertar aquilo que eu estraguei da outra vez. Ninguém vai escapar dessas 3 condições. Todos teremos necessariamente que passar por isso: arrependimento, expiação e reparação. Essa é a bondade infinita de Deus, que não valoriza nem desvaloriza. É a lei dele. E ele não toma ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. Todos somos irmãos. Todos passaremos pelas mesmas coisas. Teremos as mesmas oportunidades. A diferença é que alguns seguem o caminho um pouco melhor e outros acabam se perdendo no caminho. Não tem muita alternativa. E o que acontece então? Será necessário nós passarmos por isso. Por intermédio da justiça divina, o inimigo de outrora pode ser seu irmão na vida atual. Estes casos normalmente se devem a situações que se repetem em muitas encarnações. Ou seja, nós estamos vindo muito tempo e não estamos conseguindo resolver aquilo ali. Obrigando que uma maior proximidade entre os espíritos seja estabelecida a fim de se depurarem os laços entre os espíritos. É uma história de 2 espíritos que vêm já renascendo juntos há muito tempo. Renasceram como inimigos, eram vizinhos e tinham disputas grandes, questão de terreno, de propriedade, e sempre vinha um acabando matando o outro. Até que teve uma hora que houve uma oportunidade deles nascerem na mesma família, como irmãos. Mas, em função da remanescência, eles acabaram se desentendendo.
mas já voltaram na mesma família, meio que compulsoriamente, para resolver aquilo ali. Aproveitaram um pouco, evoluíram um pouquinho, mas ainda não foi o suficiente. Na outra oportunidade, um voltou mulher, outro voltou homem. Eles se casaram. Quando eles desencarnaram, um deles chegou no mundo espiritual e disse: ok, agora eu já fui esposa dele, já suportei ele a vida inteira, já está resolvido o problema. A espiritualidade disse: não, agora você vai voltar como filha, porque agora você vai aprender a amar. Arrependimento, expiação e reparação. Tudo isso está dentro da nossa família. Normalmente, nós passamos por isso. E nós temos que interpretar, e aí, raciocinando, nós conseguimos entender um pouquinho melhor por que às vezes nós temos esses conflitos familiares. E por que é responsabilidade nossa tomar a decisão de fazer com que isso não se estenda? Tomar a decisão de que isso seja freado naquele momento, para que a gente entenda então que Deus me deu uma oportunidade para melhorar, Deus me deu uma oportunidade para que eu avance intelectualmente e moralmente, Ele me deu a chance para que eu possa seguir o meu caminho. E como a Lúcia Moisés fala em um dos livros dela, que a gente utiliza muito aqui na coordenação da família, nos trabalhos com a família, tem uma passagem que ela coloca assim, que os compromissos do passado que unem os seres sobre os laços de uma mesma família somente serão saudados, ou seja, nós temos débitos, e precisamos saldar, com muito amor e dedicação. De novo, os compromissos do passado que unem os seres sobre os laços da mesma família somente serão saudados com muito amor e dedicação. Então, nós precisamos entender que, se estamos tendo problemas, vamos tentar resolvê-los. Porque se eu não resolver isso agora, vai só piorar. Eu vou acabar levando isso para a esfera espiritual e depois vou ter que voltar. E pode ser que seja uma questão até um pouco mais complexa. Então, se eu tenho a chance hoje de estar do lado do meu pai, do meu irmão, da minha tia, da minha avó, que eu estou tendo algum problema, vamos sentar e conversar. Vamos analisar a situação e dizer: será que eu estou sendo egoísta demais? Será que não está faltando um pouquinho de humildade? Será que é eu que estou querendo controlar a situação? Ou será que eu realmente estou fazendo todo o possível, mas eu preciso conversar? É difícil a gente adivinhar o que passa na cabeça dos outros, Uma das coisas mais importantes que existe dentro de uma família é conversar. Nós tratamos muito disso aqui em relação à questão dos jovens. Nós apresentamos aqui aspectos importantes hoje sobre a questão de depressão, suicídio. E uma das avaliações que a gente faz aqui nos estudos é que, se houvesse uma simples conversa e uma aproximação entre pai e filho, marido e esposa, e não aquele afastamento de que, não, se ela não fala, eu também não falo. Se ela não faz, eu também não faço. Gente, vamos tirar um pouquinho a nossa couraça de orgulho e tentar resolver o problema agora, porque depois piora. Lembram aqui? Arrependimento, expiação e reparação. Não vai ter como escapar disso. Então, se nós temos a chance agora, passamos agora. Quantos problemas de jovens com problemas sérios de depressão que podem culminar até em exterminar a própria vida, poderiam ser resolvidos por uma visita no quarto do filho? Perguntar para ele: está tudo bem? Como foi seu dia hoje? Apesar de ter só 12 anos,
Ele é um espírito imortal igual a nós. Todos nós somos espíritos. E o nosso filho de 12 anos também é um espírito. E ele vem com a remanescência da vida passada. E que se eu não estiver contribuindo para a evolução dele, eu serei responsável. E eu estou falhando porque eu não procuro ele para conversar. E aí nós estamos num embate ferrenho, onde eu já vi coisas absurdas aqui, dizendo que o filho pede água para a mãe dentro de um apartamento de 60 metros pelo WhatsApp. Vocês acreditam numa coisa dessa? Acontece. E talvez aquela oportunidade de enxergar o filho e ver que ele não está bem, é dar a batidinha no quarto, abrir e olhar. Você quer um copo d'água? E aí é o momento então que ele sente, não estou me sentindo bem hoje, mãe. Aí nós damos a oportunidade dele falar com a gente. E a gente quebra esse gelo. E isso vale para tudo. Vale para o nosso esposo, vale para a nossa mãe, a nossa avó. Se nós nascemos naquela família, é porque nós somos responsáveis por isso. E precisamos resolver esse problema. Olha que legal que o Evangelho nos traz aqui. É impressionante, né? Capítulo 14, item 8. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Esse é o ponto positivo, e ainda bem, né? Como eu disse, nem toda família é tão problemática assim. Probleminhas nós temos todo dia, né? Afinal de contas, a gente vive no mundo dos homens e a gente tem que se adaptar. E às vezes a gente dá uma brigadinha, faz parte da nossa vida. Mas não são conflitos. Nós estamos convivendo aqui. E na maior parte das vezes nós somos simpáticos. Naquela semana do Dia dos Namorados, eu acompanhei algumas reportagens, porque daí a mídia toma conta daquilo ali, né? E teve uma coisa que me chamou muita atenção naquele dia. Teve uma entrevista com um casal já de idosos nos Estados Unidos, que eles foram entrevistados e aí eles casaram com 18 anos. Sabe que idade que eles tinham? 101. Eles estavam casados há 82 anos. Não sei nem que bodas é essa. 82 anos casados, gente. E aí fizeram aquela clássica pergunta para eles, né? Mas qual a receita de ter um relacionamento tão bom, vocês estarem juntos tanto tempo e tal? Sabe o que o senhorzinho ali comentou? Aquele que se sentiu mais confortável de dar a resposta? Ele disse, é simples. Eu cuido dela e ela cuida de mim. Gente, vocês querem uma coisa mais maravilhosa do que essa? 82 anos. E qual é a receita? Eu cuido dela e ela cuida de mim. Claro que nós temos aqui um fato característico relacionado a espíritos simpáticos que vêm consolidando o seu amor na sua vida eterna. Então nós temos que engrandecer esse tipo de fato. Nós sabemos que isso existe. Nós temos muitos iguais a esse. Esse foi um que foi pego lá na entrevista. Mas a gente sabe que existe um relacionamento bonito. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos. Estão aí as ovelhas negras. Afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que a ele serve de provação. Então, eu tenho toda aquela questão bonita de relacionamento, que é importante, que nós temos que entender, e vamos usar a receita do casal lá. Cuida dela e ela cuida de mim. Mas existe outra questão. E por quê, né? Porque conflitos em geral são bases para a nossa evolução.
E na família encontramos a oportunidade de nos entendermos. A família é a base da sociedade. É onde começa todo o relacionamento. É onde começa toda a construção de uma sociedade. É dentro da família. Aqueles espíritos que estão tendo a oportunidade de renascer em uma família, é para que a gente ajude eles a evoluir. E como nós já falamos aqui, e como a doutrina nos explica, eles muitas vezes pediram para nascer numa família para que resolva alguma coisa que eles não estão conseguindo. E eles pedem para nascer num lugar onde eles consigam ter o apoio para resolver aquilo ali. Temos a necessidade íntima de um convívio. Deus outorga o recebimento de um espírito menos evoluído, olha só, para que no seio equilibrado e de amor de uma família possa esse ter contato com o amor e os bons fluidos da fraternidade. Por que vocês acham que nós nascemos pequenininho daquele jeito frágil? A maior parte dos animais, depois que nasce, algumas horas depois já estão de pé, inclusive se alimentando, não é assim? E nós, seres humanos, quando a gente nasce, se simplesmente nos largarem num canto, o que vai acontecer? Acabou-se. Até para nos alimentarmos, a gente vai precisar de alguém para fazer isso para nós. Então é neste momento que o Espírito tem a chance de, apesar do seu antepassado, da sua vida passada, ele tem a oportunidade de nascer num lugar onde ele pode tentar resolver aquilo que ele não conseguiu resolver ainda. E a família, nesse momento, é a responsável. Tanto que no livro dos Espíritos diz que missão dos pais. Os pais é uma missão. E se nós falharmos, nós temos duas questões. Primeiro, eu irei responder. E segundo, é ver o meu filho triste, ou seguindo uma vida desregrada, porque eu falhei com a minha missão. Então Deus é tão perfeito que Ele te dá a chance, e você não pode perder ela. E Ele diz ali então, que às vezes um espírito mais necessidade pede, por favor, eu tenho um problema de drogas muito grande, eu não consigo resolver. Já passei por 2 encarnações e caí no mesmo problema. Eu preciso de uma família que resolva isso para mim agora. Então, a espiritualidade faz uma programação e permite, olha, já que você pediu tanto, você vai nascer. E aí ele tem a chance de nascer ali e aquela família não controla para que ele siga o caminho correto. Imagina que situação. E essa é uma delas, né? Nós estamos tratando de várias coisas, né? E a nossa intenção é interpretar o que a doutrina nos fala sobre a questão da família e por que algumas vezes a gente não consegue seguir um caminho tão bom assim e a gente tem conflitos tão grandes. Nós estamos aqui para evoluir e parte de nós está dentro de mim tudo que eu preciso para resolver aquilo ali. Eu preciso tomar a primeira ideia de como resolver aquilo. Parte de mim fazer isso. Não tem alternativa. E eu trouxe uma coisa aqui que é muito importante para a gente analisar, que como a família ela é total. Como todos enxergam da mesma forma e como ela é importante, como a família é a base de tudo e aonde a gente precisa fazer o principal, que é comunicar. Precisamos conversar e entender também por que às vezes a gente tem essas dificuldades. Então olhem essa frase aqui e vamos ver se a gente combina junto aqui. Quem pode ter falado isso? Olha lá. Vamos por partes, isso aqui é fantástico. Família é um grupo de pessoas cheias de defeitos. Nós, todos nascemos simples, ignorantes,
viemos da mesma origem, e neste momento, estando aqui encarnados, é porque nós somos cheios de defeitos. Que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam, ou seja, é fato que dentro do núcleo familiar teremos diferenças. E desenvolvam assim, tolerância, benevolência, caridade, perdão, respeito, gratidão, paciência, direitos e deveres, limites, disciplina fraternal. Nossos filhos precisam de disciplina e a responsabilidade dessa disciplina é nossa. Eu vejo familiares aqui transformando filhos em reis e depois não conseguem controlar mais. A responsabilidade dos filhos é dos pais. Sem falar que alguns pais estão delegando a responsabilidade da educação para os professores, né? Mas isso é outra palestra, então vamos deixar de lado. Enfim, que aprendam a amar. Nós estamos dentro de um seio familiar para aprendermos a amar. Fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça. Básico. Faça ao outro, ou trate o outro como gostaria de ser tratado. Sem exigir dele a perfeição que ainda não temos. Como que nós vamos exigir características de outras pessoas daquilo que nós não temos ainda? Olha o nosso orgulho e a nossa falta de humildade, achar que os outros têm que fazer o que eu quero, mas eu não faço o que eu quero. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos para evoluir. Esse finalzinho aí resume a exposição, né? Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos para evoluir. E é exatamente esse o motivo de estarmos aqui. Agora me digam, quem é que disse isso? Olha lá, ó. Família é a base de tudo, gente. Vamos valorizar a nossa família. Vamos aproveitar o tempo para resolver as nossas discussões. Vamos tirar esse negócio de conflito e vamos sentar para conversar. Vamos chamar as pessoas do nosso lado e perguntar como você está. Como foi seu dia? Precisa de ajuda? Está tudo bem? É meu filho, é minha esposa, é minha mãe. E todos os tipos de família, independente de como foi constituída, a situação é a mesma. Precisamos fazer a mesma coisa. Vamos valorizar o momento, a oportunidade que Deus nos deu de estar aqui. Está dentro de mim toda essa força, toda essa vontade. Tudo que eu preciso para poder resolver isso está dentro de mim. É só eu querer. Eu fazer isso acontecer. Não vamos deixar para depois, vamos resolver agora. Quanto mais eu tardo essa solução, pior vai ficar. Porque não tem como escapar da ação e da reação. Vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar a nossa existência, a nossa família e todos aqueles que foram colocados no nosso caminho. Vamos cuidar uns dos outros. E vamos usar a receitinha do casal lá, eu cuido dela e ela cuida de mim. Eu acho que coisa mais simples do que isso não existe. Agradeço muito pela oportunidade, uma ótima noite a todos e um bom fim de semana.